Houve um tempo em que o povo de Israel começou a esquecer quem realmente era Deus. Os altares que antes eram dedicados ao Senhor estavam abandonados, e em seu lugar surgiam templos dedicados a outros deuses. O rei Acabe governava a nação, e ao seu lado estava Jezabel, uma rainha determinada a espalhar a adoração a Baal por todo o território. Baal era considerado o deus da chuva, da fertilidade e das colheitas. Muitos acreditavam que sua prosperidade dependia dele. Aos poucos, o coração do povo foi se dividindo. Alguns ainda falavam sobre o Deus de Israel, mas muitos já se curvavam diante de Baal. Era uma época de confusão espiritual. A fé estava enfraquecendo e a verdade parecia cada vez mais distante. Foi nesse cenário que um homem apareceu de forma inesperada. Seu nome era Elias. A Bíblia não apresenta grandes detalhes sobre sua origem naquele momento. Ele simplesmente surge na história como uma voz firme em meio ao silêncio da verdade. Elias entrou diante do rei Acabe e fez uma declaração que parecia impossível. Ele disse que, por causa da idolatria e do afastamento do povo, não haveria chuva nem orvalho em Israel durante anos, a menos que ele declarasse o contrário. Era uma afronta direta ao falso deus Baal, que supostamente controlava as chuvas. Se Baal era realmente poderoso, então poderia trazer a chuva de volta, mas os céus permaneceram fechados. Os meses passaram. Depois vieram os anos. A terra começou a secar. As plantações morreram. Os rios diminuíram. A fome se espalhou pela nação. Aquilo que parecia apenas uma declaração de um profeta começou a revelar uma realidade profunda. O Deus de Israel ainda tinha autoridade sobre tudo. Durante esse período, Deus cuidou de Elias de maneiras surpreendentes. Em um momento, ele foi alimentado por corvos à beira de um riacho. Em outro, foi sustentado na casa de uma viúva pobre, cujo pouco azeite e farinha nunca acabavam. Enquanto a nação enfrentava escassez, Deus mostrava que ainda cuidava daqueles que confiam nele. Depois de 3 anos de seca, Deus deu uma nova ordem a Elias. Era hora de aparecer novamente diante do rei. Era hora de um confronto, que ninguém jamais esqueceria. Elias encontrou Acabe e o rei o acusou de ser o causador dos problemas de Israel. Mas Elias respondeu com firmeza que não era ele o responsável pela tragédia da nação. O verdadeiro problema era que o rei e o povo haviam abandonado os mandamentos de Deus e estavam seguindo Baal. Então Elias fez uma proposta que definiria de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. Ele convocou o povo inteiro de Israel para se reunir no Monte Carmelo. Também ordenou que os profetas de Baal fossem levados até lá. Eram 450 profetas dedicados a Baal, além de outros ligados aos cultos promovidos por Jezabel. Do outro lado estava apenas Elias. Imagine a cena naquele dia. Uma multidão reunida no topo da montanha. De um lado, centenas de profetas vestidos com símbolos de seu culto. Do outro, um único homem que carregava apenas sua fé no Deus de Israel. Elias, então, fez uma pergunta que atravessou séculos. Ele olhou para o povo e disse: Até quando vocês vão ficar divididos entre 2 caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam a ele. A multidão ficou em silêncio. Ninguém respondeu. Então Elias explicou o desafio. 2 altares seriam preparados. Sobre cada altar seria colocado um sacrifício, mas não seria aceso nenhum fogo. Os profetas de Baal invocariam o nome de seu Deus. Elias invocaria o nome do Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O povo concordou para esse arrusto. Os profetas de Baal começaram primeiro, prepararam o altar, colocaram o sacrifício e começaram
a clamar. Desde a manhã eles gritavam: Baal, responde-nos. Eles dançavam ao redor do altar, levantavam as mãos, repetiam suas orações com intensidade crescente. As horas passavam e nada acontecia. Ao meio-dia, Elias começou a provocar. Ele disse que talvez Baal estivesse ocupado, talvez estivesse viajando, talvez estivesse dormindo e precisasse ser acordado. A provocação aumentou ainda mais o desespero dos profetas. Eles começaram a gritar mais alto, chegaram até a se cortar, com facas e lanças, seguindo seus rituais, esperando que o sangue despertasse a atenção de seu Deus. Mas o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhum fogo. Quando chegou a hora da oferta da tarde, Elias chamou o povo para mais perto. Ele começou a reconstruir um altar antigo do Senhor que estava destruído. Usou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Era como se estivesse lembrando o povo de quem eles realmente eram. Depois de preparar o altar, Elias fez algo ainda mais surpreendente. Ele pediu que enchessem 4 jarros de água e derramassem sobre o sacrifício e sobre a madeira. Fizeram isso uma vez. Depois ele pediu que repetisse e, novamente, a água começou a escorrer pelo altar, encheu até uma vala ao redor. O altar estava completamente encharcado. Qualquer possibilidade de fogo humano era impossível. Então Elias deu um passo à frente. A multidão estava em silêncio. Os profetas de Baal estavam exaustos. O momento parecia suspenso no tempo. Elias levantou sua voz em uma oração simples. Ele pediu que Deus se revelasse, para que o povo soubesse que o Senhor era o verdadeiro Deus e que seus corações voltassem para Ele. Assim que terminou a oração, algo extraordinário aconteceu. Fogo desceu do céu. Não foi apenas uma chama pequena. O fogo consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras do altar e até a água que estava na vala. Foi um momento de poder tão intenso que não deixou dúvidas para ninguém que estava ali. Quando o povo viu aquilo, caiu com o rosto no chão e começou a declarar em voz alta: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Em um único momento, toda a ilusão da idolatria foi exposta. O Deus verdadeiro havia respondido. Mas essa história não é apenas sobre fogo caindo do céu. É sobre fé em um tempo em que quase ninguém mais acreditava. Elias estava sozinho diante de centenas de profetas. Ele não tinha exército, não tinha poder político, não tinha multidões ao seu lado. Tudo o que ele tinha era confiança em Deus. E às vezes é exatamente assim que a fé funciona. Há momentos em que parece que a maioria está indo em outra direção. Momentos em que a verdade parece isolada. Momentos em que seguir a Deus parece mais difícil do que simplesmente seguir a multidão. Elias nos lembra que não importa quantas vozes estejam ao redor, a verdade de Deus continua sendo verdade. Talvez hoje existam muitas coisas competindo pela nossa atenção, assim como Baal competia pelo coração do povo de Israel. Pode ser o sucesso, o dinheiro, o orgulho ou qualquer outra coisa que tente ocupar o lugar de Deus em nossa vida. A pergunta que Elias fez naquele dia continua ecoando até hoje. Até quando você vai ficar dividido entre 2 caminhos? Porque quando chega o momento da decisão, não existe meio termo. Se essa história falou com você, escreva aqui nos comentários uma frase simples que o povo declarou naquele dia: O Senhor é Deus. Vamos encher os comentários com essa declaração de fé. E se você quer continuar conhecendo histórias profundas da Bíblia que revelam o poder de Deus de maneira impressionante, deixe seu like e inscreva-se no canal agora mesmo. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. E prepare-se,
porque no próximo episódio vamos conhecer um profeta que viu milagres acontecerem de formas extraordinárias, multiplicando o azeite, curando doenças e até revelando um exército invisível protegendo o povo de Deus. Uma história que mostra que o poder de Deus continua agindo mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. Então, inscreva-se no canal e venha descobrir o que acontece quando alguém decide confiar completamente no Deus que responde com fogo.